Queridos irmãos, que bom estar com vocês aqui. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estar com vocês. Louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus por esse momento, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Louva a Deus por cada servo do Senhor, homem e mulher de Deus. Deus abençoe a cada um. Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu louvo ao Senhor por isso. Nessa sexta-feira, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Quero aproveitar e continuar saudando aos irmãos que estão chegando aqui, aos amigos, servos do Senhor. Que Deus possa abençoá-los de maneira especial e de maneira gloriosa. Sei que todos os momentos que nós entramos aqui, Deus sempre tem uma mensagem, uma palavra para o nosso coração, para acalentar a nossa alma, não é? Eu louvo a Deus por isso, por esse tempo, e agradeço a Deus porque Ele é quem marca esses encontros. E assim são de repente, que Deus é quem marca esses momentos assim. E eu louvo a Deus por isso, por cada irmão, servo do Senhor, amigo que está chegando aqui, pastor, homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus possa continuar ajudando a vocês de maneira especial. Eu queria trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. A última vez que nós tivemos na rede social, nós estávamos ainda num propósito, 7 pastores e um propósito, baseado em Mateus 16 e 19. Nós começamos aquele propósito, não é? Mas logo depois eu adoeci e não pude mais participar com vocês de nenhuma live. Mas aí, como eu já estou melhor, um pouco melhor, ainda estou me recuperando, mas o desejo no coração, não é, ardendo para falar algo de Deus, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus é quem coloca na nossa alma o desejo de falar algo para Ele. E eu acho isso maravilhoso, porque o que importa é o reino de Deus. Isso Deus nos ensinou durante aquele propósito, lá no canal no YouTube, o propósito do reino, do crescimento do reino de Deus. E isso é glorioso. Deus nos fez crescer para entender muito mais o que é que Ele quer das nossas vidas. Deus sempre quer algo maior para as nossas vidas, né? E nós temos uma reflexão. Eu estava aqui no meu coração e Deus me deu uma parábola e colocou no meu coração, já que Jesus, para muitos, nós comemoramos hoje Sexta-feira Santa, e aí, nessa sexta-feira, e eu estava me lembrando aqui de uma mensagem antes mesmo daqueles acontecimentos em que Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, sendo aclamado por aqueles homens e mulheres. E me veio uma mensagem que fala exatamente sobre esse tema, sobre esse tempo em que Jesus estava ali entrando e seria entregue. Ele mesmo entregaria a sua vida por cada um de nós. E louvamos a Deus por isso, porque não só hoje comemoramos, mas comemoramos todos os meses, quando nós declaramos ali na mesa, né, participantes do cálice e do sangue, nós estamos ali proclamando a morte, a sua morte e a sua ressurreição, no momento em que ele venceu tudo que poderia ter que passar por cada um de nós. Louvamos a Deus por isso, porque o que seria de nós se Jesus não tivesse vencido? O que seria de nós se ele não fosse entregue por nós? Se ele não se entregasse totalmente pelas nossas vidas? E é de se pensar, colocar no nosso coração o temor de ser melhor para ele, não é? De ser melhor para o Senhor diante de tudo aquilo que Ele tem feito e já fez pelas nossas vidas. Mas eu queria trazer uma palavra
que veio ao meu coração é uma parábola que eu pouco escuto, na verdade não escuto muito. É a parábola dos 2 filhos. E essa comparação que Jesus traz sobre essa parábola é que é interessante. É que as coisas, quando Jesus traz um ensinamento, é como que a gente entrasse num funil. E que parece que quando a gente entra nesse funil, o funil de Deus, o funil do céu, vai nos purificando para a gente se encontrar com Deus lá na frente. E isso é que é glorioso. Porque ninguém entra na presença de Deus, ou ninguém chega na presença de Deus de qualquer maneira. Eu me lembrei dessa passagem que está escrito em Mateus capítulo 21 e no versículo 28. Também está escrito em Marcos 11, 27 ao 33 e também em Lucas, no capítulo 20 e o versículo 1 ao 8. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 21 e versículo 28, que diz assim: Mas, ao que parece, um homem tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois arrependendo-se, foi. E dirigiu-se ao segundo e falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhes. Em verdade, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos, escute isso, e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os republicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Essa parábola é uma parábola muito forte, não é? É aquela parábola que traz a ideia daquele tema, que eu vou dar tema a essa mensagem, não é? O que adianta dizer e não fazer? Não é? Você sabe que a gente está vivendo exatamente assim? O tempo é tão difícil em que dizer é mais fácil do que viver. Ou, na verdade, dizer é muito mais fácil do que cumprir. A palavra de Deus e o Evangelho em si, ele confronta você. Por quê? Porque o Evangelho, ele confronta a tua vida e a tua alma para que você entre por um caminho que agrade a você? Não. O seu pensamento? Não. As suas ideias? Não. O que você quer? Não. Não é nada que corresponda a você. Absolutamente nada. O Evangelho confronta você para que você entre para o caminho que Deus quer que você entre. É apenas aquela ideia que a gente aprendeu naquele propósito. O reino. É quando a gente ora, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é estabelecido em você, e aí você desconhece a ideia, porque quem rege esse reino e quem tem as leis dele é o Senhor. Então não é minha ideia e não é as minhas vontades que vão prevalecer, mas a vontade do reino. Essa parábola é uma parábola poderosa, porque a gente aprende com Jesus em entender uma coisa. Dizer ou dizer que faz é fácil. Por quê? Porque dizer é a mesma ideia
de que você traz uma verdade camuflada de mentira. Você diz uma coisa que consegue enganar. Mas quem tem o Espírito de Deus consegue ter o discernimento exatamente quando alguém está dizendo algo que parece ser verdade, mas é uma mentira camuflada. Não é? O Evangelho é isso. Ele lhe dá a ideia de você se aproximar de Deus, entender o plano de Deus para que você compreenda o que de fato Ele quer para com a sua vida. Nessa parábola, um pai, escute isso, porque existem verdades nessa parábola e Jesus nunca falou essa parábola ou nunca trouxe esse ensinamento por acaso. Jesus só fala algo baseado em algo que ele quer dar resposta. Quando Jesus trouxe a parábola dos 2 filhos, ele estava exatamente trazendo uma mensagem sobre uma analogia baseado numa verdade que ele iria trazer exposta depois. Jesus disse assim, não é? Jesus disse assim, um filho, o pai chegou para ele e disse assim, filho, pois não, papai, vai trabalhar na minha vinha? E ele disse, vou não, papai. E depois a Bíblia diz que ele arrependeu-se, escute, e foi. Chegou para o outro e disse a mesma coisa, e o outro disse, eu vou, diferente do outro. E o que disse que ia, não foi. Eu vou repetir um tema baseado no que eu estou falando, é exatamente isso. O que adianta dizer e não fazer? O que adianta dizer que é e não cumprir? O que adianta você achar que é, mas não é? É apenas algo que fica camuflado, enganando-se a si mesmo. Só que o Evangelho, quando chega até você, ele confronta você e você fica nadando na glória, na graça de Deus dentro desse texto, parece que você nunca nem viu. Quando você olha para o texto e começa a olhar e a perceber que tinha 2 classes de pessoas aqui. Dos que se achavam que sabia, escute isso, dos que achavam que sabia, dos republicanos que estavam naquela condição, as meretrizes totalmente descartadas, mas também existia escribas, fariseus, os conhecedores da lei, alguém que era apto para trazer a interpretação da Escritura. Incrível isso. Só que Jesus diz para eles que os republicanos e as meretrizes estavam entrando primeiro do que eles. E é isso que eu fico entendendo o que é que a gente está vivendo. Porque a parábola desse tempo traz luz para agora. Ela reflete algo para os dias atuais. Tem gente que a gente acha que é, mas nunca foi. E nunca será. E nunca vai ser. Por quê, pastor? Porque é exatamente isso. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis, que ninguém dá nada, sabe, irmã Márcia? Que descarta você. Que bota você de lado. E aí Deus lhe dá um banho do sangue dele, lhe purifica totalmente, e a glória de Deus é manifestada sobre sua vida, a graça de Deus lhe invade, e aí o povo diz assim, você é o quê? Eu sou ex. Ex de quê, mulher? Ex de tudo. Aí o povo fica espantado. Como é? Como é? Você é ex o quê? Eu sou ex em tudo. Eu sou ex-drogada, ex-lésbica, ex-cachaceira, ex e ex. E o que aconteceu com você? Jesus me deu um banho de sangue.
me purificou com sua glória e transformou a minha vida e eu mudei totalmente. Quando eu olho para a parábola, eu vejo duas coisas acontecendo. Jesus dizendo assim: enquanto vocês estão dizendo que estão a fazer, outros estão chegando primeiro do que vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus mesmo. Tem gente que espiritualmente está na frente de muita gente, muita gente que acha que até é conhecedor das Escrituras, conhece a capa de Gênesis Apocalipse, mas está muito mais na frente espiritualmente do que muito religioso que acha que entende a palavra de Deus. Quando eu olho em Mateus, capítulo 21, versículo 28, a parábola dos dois filhos, e eu fico olhando o entendimento dessa compreensão em que traz as Escrituras, exatamente isso, trazendo luz do que iria acontecer. Jesus está trazendo luz a algo que vai acontecer logo depois. Jesus vem acontecendo alguns eventos e Jesus entra, triunfante em Jerusalém e algo vai acontecer. Por quê? Porque Jesus primeiro confronta eles. Jesus entra triunfante em Jerusalém e aí eles começam a olhar para aquela condição e Jesus é aclamado de maneira gloriosa. Jesus é aclamado por todos que estavam entrando em Jerusalém e eram aclamados de uma maneira diferente. Era exatamente isso. Deus escolhe o que Ele quer, não é o que os homens acham que devem ser. Deus faz com que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque a escolha de Deus é perfeita. Do desprezível e do esquecido, Deus levanta, dá um banho de sangue, purifica, enquanto eu e você estiver na discussão, ou discutindo quem vai e quem fica, quem deve fazer, quem não deve fazer, como é que tem que fazer, enquanto eu e você está brigando, achando ruim, fofocando, encrencando, indiretamente, lançando indireta, criticando, reclamando de tudo, falando de tudo, invejando. Aí Jesus está salvando, libertando, transformando, mudando, e eu e você perdendo tempo. Por quê? Porque, e se eu não me levantar para fazer o que Deus quer, Ele vai levantar o que é mais desprezível da sociedade e vai encher a vida daquela pessoa, purificar a ela, vai purificar com seu sangue e vai usar a vida dela para a glória e louvor do nome dele. Esqueça um pouquinho você, glória a Deus. Esqueça um pouquinho do seu brilho, da luz que possivelmente esteja brilhando sobre você e entenda exatamente no que Deus está falando com você aqui nessa noite. Em nome de Jesus, esqueça um pouquinho você e entenda, enquanto nós estamos razoando entre nós, nas discussões entre a gente, Jesus está fazendo com que republicanos e pecadores, meretrizes e prostitutas entrem e cheguem primeiro a ter acesso a coisas que nem eu e você conseguiu acessar, porque não cremos. No meio do caminho, ficamos entulhados em alguma coisa, ficamos presos em alguma coisa, e quem tem visão de reino não tem tempo para estar se entulhando pelo caminho. Quem tem tempo para fazer a vontade de Deus não está olhando para um lado, não está olhando para o outro. Por quê, pastor? Porque quem tem Jesus é resolvido. É uma pessoa resolvida. Quem tem Jesus não tem tempo para estar olhando para um lado, para o outro, do que estão dizendo, do que estão falando, do que estão colocando. Quem tem Jesus e tem o direcionamento de Deus em relação a essa situação, enquanto eu e você estamos nas discussões
paralela, Jesus está libertando e transformando, mudando, porque ele não vai mudar a condição da salvação e da transformação nas meretrizes, nas prostitutas, em todos os aspectos, nos perdidos, enquanto eu e você estamos nas discussões paralelas e nas situações que são nossas, discussões nossas, querendo para si e para nós. Jesus está libertando, transformando, mudando, porque o reino de Deus não vai parar por causa do meu capricho, nem das minhas vontades, nem do meu ego. Nem Deus vai deixar de fazer porque ele não está submisso a mim. Lobre, redergue, adubre, dácia. Se tu não quer, pastor, se tu não quer, ele vai levantar outro, mas ele vai usar alguém, e você tem a convicção disso, de que enquanto você está perdendo o tempo, se baseando em alguma coisa, tenha a convicção de uma coisa, de que ele vai ir em busca do que está perdido no meio de um lamaçal, para usá-lo cheio de poder e cheio de autoridade. Enquanto eu estou olhando regras, Deus está interessado em realizar milagres. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu vou para a igreja. Eu disse: pois não, vamos. Eu era novo na fé. E a pessoa disse assim para mim: Erivelto, será que Jesus pode me batizar com o Espírito Santo? Eu disse: por que não pode? Aí ela disse assim: porque eu vivo junta com uma pessoa, mas eu tinha tanta vontade. Eu aceitei Jesus, você sabe. Mas você sabe da minha condição. Eu queria tanto que Jesus me batizasse com o Espírito Santo. Aí alguém olhou, desprezou, falou com a língua onde não devia, porque coisas pertencentes ao reino, quem comanda é ele, não é eu que vou ditar as regras concernentes às coisas lá de cima. Alguém disse: não vai. Tu é junta, mulher. Deus não vai te batizar, não. Aí ela olhou: e o que é que você acha, Erivelto? Aí eu disse: eu sei da sua situação, da sua condição, do seu problema. Jesus pode lhe batizar. Por que ele não batiza? Lobre, delebrevácia. Tinha saído de uma situação complicada. Estava caminhando para Jesus, a vida estava se encaixando ainda na presença de Deus, e Deus é quem vai tirando as arestas, vai tirando aquilo que está troncho, não é? Troncho é exatamente aquele que disse que não ia e foi. Aí Deus, que é maravilhoso, que faz essas coisas, aí ela foi. O pastor começou a orar, inclusive foi o pastor, nessa época, Napoleão Falcão. Estava pregando na igreja, num grande congresso. E Deus usou ele. E a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi essa irmã. Eu fiquei feliz. Porque ela saiu assim, tão alegre, que ela saltava dentro da igreja. A alegria era tão grande que ela começou a profetizar. E o povo, ó. Mas como é que pode? Eu estou aqui há 50 anos, há 100 anos, 200 anos dentro da igreja, e ela está profetizando e eu estou aqui, essa mulher, nessa condição. É exatamente isso. Jesus disse assim: em verdade vos digo que os republicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Eles estão chegando primeiro, porque a escolha de Deus é da maneira que Ele quer, porque Deus é quem purifica o homem, quem transforma o homem, quem lapida o homem, quem ajeita o homem, quem endireita o homem. Não é eu, é Deus. É Deus é quem faz, enquanto eu estou preso às regras, às condições, como é que tem que ter esse comportamento, como é que tem que ser feito as coisas, impondo, reajustando a ideia de homem, a ideia da condição do ser humano. Deus está fazendo aí coisas extraordinárias e coisas profundas e coisas tremendas, porque Deus faz do jeito que Ele quer,
da maneira que Ele quer, porque Deus não sou eu. Deus não vê como eu. Eu vejo a aparência do ser humano. E aí eu olho e às vezes até julgo se presta. Não, não presta não. Aquele pode ser que preste, a cara dele dá um jeitinho, parece que é uma pessoa boa. E às vezes não é aquilo que eu penso, não é? E aí, irmãos, Deus não sou eu. Deus, quando olha, Ele sabe tudo, conhece a vida. Desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, Ele conhece a sua vida. E o que é que eu quero dizer com essa parábola, com essa verdade, do que Deus está falando ao nosso coração aqui? Não fique triste. Não fique triste. Porque nós estamos cercados em uma situação tão complicada, tão difícil, não é? Cercada de tantas coisas, de tantos... eu vou dizer a palavra, não queria, né? Engalhados aí com tantas regras. Como disse Mateus no capítulo 23, eles impõem tantas regras, mas nem com o dedo eles querem movê-la. Porque aí quando você deve funcionar, mas comigo não. Com você deve funcionar exatamente como eu estou dizendo. Já com a gente não. Aqui a gente quem decide como é que as coisas vão acontecer e como é que tem que ser. As regras valem para vocês que são povinho. Para a gente aqui não. Quem diz aqui como é que tem que fazer sou eu. A regra, a condição é para os outros, é para o povinho que eles acham que é esquecido. Já para eles não, para eles é diferente. Para eles é quem decide o que eles querem. Exatamente isso. Escute o que eu vou dizer. Enquanto os homens desprezam, te coloca de lado, não quer ver você crescer, não quer ver você ter um entendimento de compreensão e de algo maior na sua vida, porque se depender dos homens, você nunca vai chegar em canto nenhum, porque eles estão cercados com a ideia da sua religiosidade, a ideia das suas condições, das suas práticas. Nunca você vai alcançar nada. Mas quando você tem uma visão de Deus, do reino de Deus, aí as coisas são diferenciadas na sua vida de maneira especial. Deus faz com que você alcance, tenha acesso, alcance algo maior, quando você acredita de maneira prática. Glória a Jesus. É tão bom quando você olha para alguém e você conversa com aquela pessoa e diz assim para ela: tudo bom, tudo bem. Tudo na paz, tudo na paz. Aí você pergunta: e aí, você aceitou Jesus quando? Ela diz: eu aceitei Jesus, olha, eu vou dizer logo meu testemunho. A gente nem pergunta. Olha, eu era isso. Nem vergonha tem. Porque quem é liberto não tem vergonha. Agora, quem está preso tem vergonha. Por quê? Porque ele não foi liberto. Quem é liberto não tem vergonha. O que é que você foi? Eu fui tudo, ex-tudo. Ex-tudo. Tudo que você acha que não presta, eu fui. Glória a Deus. Lebedio bradazi remitia. Essa parece até que tem mais o acesso livre diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando você alcança a misericórdia, alguém até olha e... Quando olha para você que você foi liberto, tem gente que é tão cheio de tanta a religiosidade é tão forte sobre a vida da pessoa, que quando você chega perto dela, diz: vixe, ela pode de repente transformar aqui. Se transformar aqui. Não é se transformar, não. É que Jesus libertou e ela está presa. Lobre, desemicho, bradácia. Ele ainda presa, aprisionada em alguma coisa. E virou uma simples religiosa, não é? Precisando de ajuda, de amparo. E só Deus, não é? Só Deus. Quando eu me lembro desse momento em que iria acontecer alguns eventos, inclusive a entrada triunfal e também o tempo da purificação, né?
do templo, quando eu lembro disso, do que estava antecedendo, Jesus já trouxe. Jesus já trouxe a ideia da compreensão do reino para que aqueles que estavam ali entendam e compreendam e venham ao entendimento deles e eles consigam crer. Porque ele diz assim, porque veio João no caminho de justiça e não crestes. Mas os republicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo tudo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Jesus pegou eles assim e encurralou eles na própria religiosidade e no entendimento deles. Ou vocês mudam, ou vocês são diferentes, ou vocês não terão acesso ao que vocês querem. Era trazer um entendimento novo para eles? Não, apenas, Jesus disse assim para eles, não adianta vocês dizerem que faz, não é? Não adianta dizer, vocês têm que fazer. Não adianta dizer que sabe, vocês precisam pôr em prática o que vocês vivem. Eita, que coisa linda. Quando se põe em prática, você nem abre a boca. Você está num lugar, a pessoa olha assim, diz assim, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, bom dia. Como é que vai você? Tô bem. Aqui a gente diz, né? Como vai você? Como é que você tá? Tô bem. Aqui nos Estados Unidos a gente diz isso. Como é que você tá? Tô bem, não é? Em inglês. Tô bem, como é que você tá? Tudo bem, tudo bom. Aí de repente você chega naquela conversa, né? Eu louvo a Deus por isso, porque Deus é quem abre, né? Deus é quem está falando, Deus é quem está fazendo e trazendo essa compreensão para que a gente entenda, né? E Deus é quem está agindo, Deus é quem está operando aqui nessa noite, trazendo a luz da sua palavra. Você pergunta, glória a Jesus, está tudo bem? Tudo está bem. Está tudo bem. Porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Mesmo perguntando e vivenciando e vendo, eles não querem mudar, não querem ter uma condição para que possam alcançar níveis aprofundados, maiores com Deus e com o céu. Viver diante de Deus não é só dizer, é você olha para a pessoa e ela olha para você e diz assim, me diga uma coisa, meu moço. Digo, pois não. O senhor é diferente, por quê, hein? É o seguinte, minha senhora, eu sou pastor, o senhor é diferente, não é? Que diferente, o senhor tem uma como é que eles chamam, meu Deus? Tem uma aura, eles chamam uma coisa em português, né? Você tem uma luz por cima de você, E aí você fica só dando glória, dizendo assim, é Jesus na minha vida, que entrou na minha vida e mudou, que transformou a minha vida, e que fez algo glorioso, alguém consegue ver. Você nem precisa dizer. Lobre delebreva saia, dobre désia, a luz já ilumina, e alguém já vê você diferente. Olha para você e vê para você a diferença. Quero deixar essa palavra aqui nessa noite e dizer, nessa sexta-feira, antes que antecedia a entrada triunfal e a purificação do templo, eu antes vou dizer aqui, não adianta você dizer e não fazer. Faça. Não seja alguém que só fale. Deixe que alguém veja a glória de Deus ser manifestada na sua vida de uma maneira gloriosa. E essa glória será transmitida. E todos, sem exceção, todos vão ver. Então, se você tem isso a cumprir, não olhe para os requisitos dos homens, não olhe para aquilo que lhe entristece, avance naquilo que Deus quer, faça exatamente aquilo que você tem que fazer, não importa se eles são ruins, porque eu sei que são. Faça o que Deus está dizendo
cumpra com o chamado de Deus. E Deus vai ser glorificado na sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Glória a Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Eu estava lembrando aqui de uma canção, né? O túmulo de Jesus está vazio. E agora, meu testemunho eu quero dar. Porque eu visitei Jerusalém. E onde Jesus passou, fui visitar. Eu vi o lindo Monte das Oliveiras. Vi o Caveira, onde o Mestre padeceu. Alebergadubria dácia. Nubri delebrebre obradácia. Nubri dele mi remitia. Eu quero dizer a você, através essas palavras que eu falei de canção, porque não dá para cantar aqui. Lebrobretere mi remitia. Esse acesso que ele me deu, a você, não deixa ninguém obstruir diante de você do que ele colocou na sua vida. Deixa transmitir, deixa transparecer a glória e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Se você deseja ser diferente, vai ser difícil. Você vai ser confrontada, você vai ser perseguida, você vai ser maltratada, você vai ser esquecida. Vão te colocar do canto, vão deixar você totalmente reservada. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, você vai ser honrada. Deus vai ser glorificado na sua vida. Homem de Deus, mulher de Deus. Deus vai mostrar a glória dele na sua vida. Deus vai ser exaltado na sua vida. Não importa. Ele venceu toda a trajetória até o Gólgota para me dar o acesso que eu queria e ter a vitória que eu almejava, porque ele já me deu todo o acesso que eu precisava para alcançar aquilo que eu preciso, tanto espiritualmente como materialmente. Ele já rompeu esse acesso. O véu do templo já rasgou de alto a baixo. O sacrifício dele foi tão grande e maior, que esse acesso que eu precisava, ele já me permitiu que eu tenha. Então ninguém, não importa, não deixe o religioso, não deixe o descrente, não deixe o fofoqueiro, não deixe ninguém que te empalhe pelo caminho para que você faça a vontade de Deus na sua vida. Tem hora que eu estou pregando aqui e falando. A coisa que eu mais foco aqui não é nem para quantas pessoas tem nessa live. Só que agora que eu estou vendo, né? Porque quase 500 pessoas se já tinham ou saíram. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O acesso até o rei, ou ao reino dele, ele já garantiu a você no Gólgota. Você já tem esse acesso como filho. Ele já lhe garantiu. Quem disse que ia não foi. Quem disse que ia não ia foi. E quem disse que ia não foi. Glória a Deus. Quem disse que não ia foi. Quem disse que ia, né, não foi. E eu louvo a Deus, porque essa palavra de hoje é exatamente isso. Dizer ou o que é que adianta dizer e não fazer? Faça a diferença. Que um dia vão procurar por você e não vão lhe encontrar. Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. E hoje isso já não se fala mais. Vão procurar por você e não vão encontrar. Ele está às portas. Está chegando. E se eu não me despertar para isso, eu vou ficar embaraçado. Não se embarace com líder, nem com presidente.
nem com ninguém que possa lhe embaraçar. Faça o que Deus tem para você. O chamado cumpra. Exerça a vontade de Deus. Mesmo que alguém lhe odeie, não queira nada que você faça. Faça. Você é uma pessoa, como eu sempre digo, resolvida. Faça o que Deus está dizendo. E Ele cumprirá exatamente aquilo que Ele lhe prometeu na sua vida. Cumprir o que Deus tem. E Ele vai fazer. Não tenham dúvida disso. Essa palavra que veio ao meu coração. E o que mais me choca, sabe o que é? É que a gente não consegue mudar esse povo. É mesmo, pastor? É. Nós não conseguimos mudar ele. Jesus disse assim: porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os republicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. A gente não muda esse povo, não. Não consegue mudar eles. Não consegue. Mesmo depois, vendo todos os milagres, ou vendo tudo que está acontecendo, eles ficam dentro do entendimento deles, da compreensão deles e da forma deles. Não muda. Eles estão ali, ó. Sabe, com aquela... Me foge as palavras, meu Deus, português. Aquele tampão assim, que coloca assim no jumento, sabe? Estão ali presos. Mesmo depois, nós não conseguiremos mudá-los. Porém, execute a vontade de Deus, cumpra o plano de Deus, abençoe. Seja um crente que abençoe, irmãos. É o cabresto, muito obrigado. Agora que eu me esqueço da palavra. Seja um crente que abençoe, irmãos. Uma viseira, muito obrigado, é isso mesmo. Eu vi um cabresto, depois vem a viseira. Seja um crente, não é? Que abençoe, irmãos. Seja um crente que abençoa. Não amaldiçoa seu irmão, não. A gente crente precisa mudar tanta coisa. A gente podia ser diferente. E esses dias eu disse uma coisa que eu ouvi do meu irmão que é pastor. A gente era para ser especialista em muitas coisas, como crente. E a gente não é. É difícil isso. Eu estou aqui muito na paz. Muito tranquilo, de boa. Pregando a mensagem de Deus e trazendo umas verdades. A gente era para ser especialista em muitas coisas. Mas às vezes quando a gente olha para o irmão que está ali, às vezes ele posta uma fotozinha que está num restaurante, e às vezes, aí de longe tem um foco assim, de um copo que o cara já visualizou que é uma bebida. Aí ele diz assim: menino, olha o irmão, tá bebendo. Faça isso não, irmão. Abençoe seu irmão. Não amaldiçoe ele, não. Olhe para ele com outros olhos. Olhe por ele, ajude a ele. Não fale dele, não. Olhe com ele com amor. Olhe como Jesus estivesse vendo. Defenda seu irmão, seja diferente. E é assim que a gente chega no céu. Se a gente não fizer assim, a gente não chega nunca. Por quê? Porque não me interessa saber, irmãos. Deus é quem vai fazer. E Deus é quem vai realizar. Deus é quem vai realizar. Deus é quem vai agir. Deus é quem vai operar. Deus é quem vai realizar coisas grandes. É verdade, pastor. É para sermos referências. Né? Referência. Eu às vezes fico pensando, eu acho que eu nasci num tempo diferente. E numa geração diferente.
ou porque eu fui aprender algumas coisas na minha vida diferente. E aí quando eu começo a olhar certas coisas que, irmãos, não julgue ser irmão não, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Jesus já estava tratando nesse texto aqui, baseado naquilo que ele sabia. Ele sabia e compreendia exatamente as questões da religiosidade, o quanto eles eram tapados com a viseira, com cabrecho, e ninguém podia controlá-los, mas Jesus trazia a verdade para controlá-los, para dizer a eles como é que eles tinham que viver. Já eu e você somos crentes de uma geração diferente, mas parece-me que estamos vivendo num tempo parecido. Abençoe, não amaldiçoe seu irmão, ajude a ele. Às vezes eu me vejo olhando para os meus irmãos, e se eu pudesse fazer mais, eu faria mais. E às vezes o desejo de acompanhá-los de algo que eu gostaria de fazer, não consigo, mas eu tento fazer alguma coisa, porque eu sei que naquele grande dia, quando ele perguntar, eu disse que não ia, Jesus, mas de repente eu decidi que fui. Eu disse que não ia, mas de repente eu decidi que fui. Eu ia fazer o que era para fazer, para obedecer o Pai. Lobre delebreze mitia, nobre de remite obrácia. Seja diferente. Haja diferente. Cumpra aquilo que está escrito. E viva uma vida tranquila para a glória de Deus. E Deus vai lhe honrar de maneira extraordinária, de maneira especial. Eu fico vendo nessa sexta-feira tantas pessoas ou viajando, ou já viajaram, ou já chegaram no seu destino. Outras estão procurando de alguma maneira um espaço para ter um feriado, para passar um feriadão, ou já estão em algum outro lugar reservado, numa fazenda, sei, em algum lugar. Mas pensa uma coisa, crente, tu é diferente. Tu é diferente. E onde tu chega, tu tem que agir como crente. Não entrega o que tu tens de preciosidade na tua vida por um tempo, por um prazer, por uma situação. O que você tem é especial. E o que Deus tem com você é algo tão grande. Não deixa que ninguém roube de você essa graça, essa glória de Deus sobre sua vida. Não deixa não. Não vale a pena não. Não vale a pena. Glória a Deus. Não deixa que aquilo que transborda dentro de você lhe desfoque do propósito do eterno na sua vida. Faz o que Deus quer. Eu vou te repetir porque minha alma está ardendo, sabe? A minha alma está ardendo. A minha alma está ardendo para que eu fale. Venha cá para me dizer a vocês. Jesus está voltando. Não se espera mais nada para que ele venha. Vai vir e será surpreendente. Ele vai vir e vai ser surpreendente para muita gente. Muita gente embaraçada. Muita gente envolvida com muita coisa. E as pessoas começam a saber verdades. E as verdades que são supostamente dentro de um lugar ou dentro de uma instituição. Porque Jesus pega estes que aqui estão, como que eles estão assim, aprisionados dentro de uma instituição. E aí Jesus traz uma verdade a eles e coloca essa verdade à tona, traz essa verdade à tona nesse texto, né? E a verdade vem à tona e Jesus começa a trazer para aqueles que estão ali, olha, não se embaraça não, porque senão vocês vão morrer. E eu não quero que vocês morram. E aquela coisa que arde na minha alma, no meu coração, a todos os amigos, pastores que entraram aqui, mesmo que eu estou aqui nos Estados Unidos, vocês estejam no Brasil, no interior, em qualquer parte na Europa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar muito felizes. Daqui a pouco nos encontraremos no céu. Daqui a pouco. Não resta mais nada. Jesus está voltando. E algo vai impactar esse tempo. Vai impactar as gerações.
vai impactar esse mundo. E escuta o que eu escutava desde criança: nós não somos daqui, nós não pertencemos a esse lugar, nós não somos daqui. Então não se embaraça não, desfoca das coisas, dos problemas, da liderança, das situações contrárias. Desfoque. Está trabalhando para Jesus, que daqui a pouco nós nos encontraremos na glória. Ele vem, e ele vem, porque a Bíblia diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir, todo olho verá, de ponta a ponta, todo olho verá. Quando ele reluzir no céu, todos irão ver a sua glória, porque agora ele vem para reinar, não tem quem impeça. Naquela hora, escuta o que eu vou dizer, em que o relâmpago, como ele disse, desde o Oriente que sai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra o Ocidente, todo o orgulho nosso cairá. O eu desaparecerá. Os desejos e as vontades não existirá mais. Por quê? Porque o grande aparecerá. Ele é o grande. Ninguém será maior. Ele é o grande, eu sou. Só ele é agora. Tudo aquilo que a gente ficava naquela coisa de brigar, de querer ser. Eu quero ser mais que você. Eu quero me aparecer mais. Naquela hora, desapareceu. Por quê? Porque quando ele vir com poder e grande glória sobre aqueles que estão esperando ele, todos irão ver, e todos os poderes que se dizem poderes aqui desaparecerá. O grande agora é ele. Ele reinará com poder e grande glória. Os homens tremerão diante da presença dele. Os homens dirão: eu não sou nada. Grande é você. Grande é quem controla. Grande é quem faz. Grande é ele, irmãos. Por isso eu digo, se você tem uma promessa de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está dizendo que vai, de uma hora diz que vai ou não vai, faça o que Deus está dizendo que você deve fazer. Se nós não encontrarmos daqui e não nos encontrarmos no Brasil ou em qualquer outra parte da Europa e quem sabe aqui dos Estados Unidos, nós nos encontraremos daqui a pouco no reino do Senhor. É lá onde reinaremos. E a glória e graça e paz. E ele será quem brilhará. Todos nós desapareceremos diante do seu fulgor. Diante da grandeza de toda a sua glória. Grande, irmãos, é ele. Leiviosi, nubridese mia, lebre horritario orgidis. Nobre helerios e urgites, nalabrog leveshui hebit, nalabrocamandi remivos emutia. Eu sou o Senhor que falo convosco neste dia. Eu abalarei algumas nações, despertarei a muitas, no remitio revasse. Trarei um grande abalo sobre Hebrotese, a Coreia do Sul, que tem se esquecido de mim, e a minha mão descerá. Virá choro, muito choro, mas é eu, Senhor, que trago nebrésia, despertamento, no prace, na Coreia do Sul. Nobro furgitese me de obra das. Eu, Senhor, abalarei as águas que entrarão sobre as cidades, e entrarão sobre os litorais das cidades, debrebre obradar ebridirubridai, nobredurbitere, eu estou dando um sinal, e eis que vos estou avisando, retese, eu sou o Senhor, estou a avisar, nabramonde mesemintio de remitia, lebrevoreminte, redurgue, é chegado o tempo,
ande obedece, que a glória do homem desaparecerá. Nobre erguio, herbritio, remindio branassi. Eu sou o Senhor e vos digo, estou remindo o tempo. Remitio te rebitia. Lembre remintia e tenham cuidado, para que não vos pegue de surpresa o que virá. Lepreridio recleste, nobredese, eu avisarei a um, no norte, no sul, no leste e no oeste. Nopre retermi caio, deremi durgi teremi remitia. Nubre de comandar abraçar me deremi comandar mi rai. Nubre de comandar mi emitio de camassai. Eu avisarei, nelebre camassai, para um despertamento na terra. Lubre retermi tiobra, dar abraça mitio remia. Nubre durgi teremi obra dassi, durgi des. E a muitos eu chamarei para mim. Ainda esse ano chamarei a muitos para mim. Não pré-retese. E naquele grande dia dirão, felizes são aqueles que foram primeiro. Lobre, lebre, dese, mitio, remitia. Muitos dirão, porque não fui. Lomit comanterg, relebre comandar a saramurg tese. Nubre de que e outros chorarão. Angústia virá sobre a terra. Deleprese, relebre, obra dassi. E eu vos digo, estou abreviando o tempo. Dupre, durgi, relebre, redize, remitia. Nobre, relebre, vassi. Lapramo comantermi remiti, obra dassi. Nalamrit comantrimi remitia. Nobre durgi telemi reviude camassai. Meu Deus. Lebre durgi telemi remontioremi camassara durgide. Andiobre delemi camassara dirgi. Você entra na presença de Deus, é isso. Há uma glória aqui grande de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. E nós desaparecemos e quem reina é Ele, quem é adorado é Ele, o nome do Senhor é adorado. Eu quero pedir a você, adore a Deus onde você está. A presença de Deus é real aqui, é real, é real, é real. A glória de Deus é real. Eu vi as ondas que cobriam. E os carros eram levados. Mas Deus falando a terra e a terra gemendo para um despertamento, porque Ele está voltando, está chegando e a qualquer hora nos pegará. Há muitos de surpresa. Espero que estejamos alertas para esse momento que está tão perto. Lebrebra seradurg delebrai, lobre relebre ereitio ramitia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. O que adianta dizer e não fazer? Faz, crente. Não diz não. Não diz que é quando tu não é. Faz. E não só diga, mas faça também. Não é? O que adianta dizer e não fazer? Faça. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por esse momento. Agradecer os amigos, a irmã Márcia, a irmã doutora Estela, minha tia Ana, que está aqui do Rio de Janeiro, aos amigos, dirigentes de oração, irmã Marileide, tantas irmãs, irmã Noemi, tantas outras irmãs que estão aqui, aos pastores, amigos, pastor Wellington, tantos irmãos que sempre oramos juntos, Betânia, dentre tantos irmãos, pastor Oséias. Daqui a pouco nós estaremos juntos aí em Orlando, se Deus assim permitir, teremos uma noite ali em Orlando, num culto maravilhoso, o meu cunhado Valdemir, Sabino, que está ali em Amaús com a minha irmã, eu amo vocês. A Kátia, que está aqui, Deus abençoe Kátia lá no Rio de Janeiro, Luciana, a Glaucia sempre está conosco aqui, Tânia, Deus abençoe, a Ana Ruth, que agora se tornou parceira nossa, não é? Glória a Jesus, eu agradeço a Deus pela sua vida e por ser a patrocinadora daquele canal ali no YouTube. Deus abençoe sua vida poderosamente, aos pastores, pastor Kleber, pastor Wellington, são tantos pastores aqui, amigo, pastor Mano que está aqui. Deus abençoe sua vida,
É muito bom sentir a presença de Deus, não é? É muito bom. Nós tivéssemos aqui essa glória, essa graça, não é? Descendo, Bruce, aqui a presença de Deus. Tenho certeza que nós ficaremos aqui o tempo muito, não é? Bastante tempo, porque é muito gostoso, né, Kézia? Deus abençoe grandemente a vocês, aos amigos que sempre estão mandando uma mensagem, aqueles que oraram por mim. Eu estava doente, mas Jesus já me levantou. Estou aqui se despertando. Depois da campanha, né? Me veio uma virose, mas eu já estou bem, me recuperando aqui para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, vocês são bênção. Se prepare aí para o que vem. Irmã Luciana, Deus abençoe grandemente sua vida também. Deus abençoe o povo de Deus. Deus abençoe. Eu entrei aqui para trazer essa mensagem de Deus, esse comunicado do céu para a vida de vocês. E sei que Deus já aplicou no coração de cada um de vocês. Um grande abraço. Jesus abençoe vocês e dê um sábado abençoado e uma feliz Páscoa, né? O nosso Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus, Cristo Jesus, o nosso eterno Cordeiro Pascal. Louvamos a Deus por isso, pelo seu sacrifício, por cada um de nós, pelas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque Ele é bom e é fiel, né? Deus ajude a cada um de vocês poderosamente. Esses dias eu estava lembrando, irmã Marileide, dos momentos que nós tínhamos no círculo de oração, quando a senhora dirigia o círculo de oração num lugar tão afastado que ninguém ia. E a gente ia até a senhora e nós ali orávamos e Deus fazia tantas coisas naquele círculo de oração. E esses dias eu estava trazendo a memória, a lembrança de tantas coisas boas que Deus falou naqueles encontros e Deus, todas elas cumpriu para a glória do nome do Senhor. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe grandemente. Fiquem com Jesus. Deus abençoe poderosamente a cada servo do Senhor. Amém? Deus abençoe.